Eu adoro quando um post do Instagram acaba virando um vídeo, sinal de que mexeu, aprofundou. Então, eu fiz um post. Oi, né? Oi. Eu tenho mania de começar a falar e não dar oi. Oi, gente, tudo bom? Então, eu fiz um post no meu Instagram outro dia sobre culpa. Na verdade foi hoje, mas quando esse vídeo vai ser publicado daqui uma semana eu tenho que falar que foi outro dia. Vocês vão ver. Depois lembra a roupa que vocês não vão lembrar. Enfim, sobre culpa. E rendeu muito, as pessoas mandaram várias mensagens no direct perguntando, querendo aprofundar um pouco mais. Eu falei, bom, tá aí um bom tema pra poder gravar um vídeo pro YouTube. Nesse post, na verdade é uma concepção, assim, uma forma instigante de ver a culpa. Eu sugeri que culpa nada mais é do que uma historinha que a gente se conta pra se distrair das nossas próprias sombras. Poxa, cara, mas como assim? A culpa já não é uma sombra? Eu sinto culpa, ela me incomoda, ela dói, ela suga minha energia. Como que isso pode ser uma historinha pra me distrair da minha sombra? Isso já é uma sombra horripilante, né? E sim, pensando por esse lado, sim, pensando no peso que a culpa tem, na densidade dessa energia, no que ela provoca dentro de nós, sim. Mas para pensar. A gente sente culpa, na maioria das vezes, é uma culpa falsa. É uma historinha que a gente cria. Vou dar um exemplo. Você que é mãe, saiu de casa, esse exemplo é fácil. Saiu de casa e seu filho ficou chorando porque não queria que você saísse, aí você saiu morrendo de culpa. Ou você foi viajar com seu marido morrendo de culpa porque deixou o filho chorando em casa. Pensando, ai, meu filho vai achar que eu não amo ele, que ele não é prioridade, nossa, tô super culpado. Ou mesmo saiu pra trabalhar, né, gente? Porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa Tem um vídeo, outro vídeo no meu YouTube que fala que a gente não pode ser só mulher, só mãe. Então tá. A mãe saiu pra trabalhar. Vamos pensar que ela não foi viajar. Que viagem ela podia falar, mas eu podia não ir. Tá bom, trabalhar. E aí ela fica super culpada porque o filho ficou triste. Será que essa culpa é verdadeira? Ou será que ela tá escondendo atrás dessa culpa, desse discurso de culpa que ela conta pra ela mesma e às vezes até pra outras pessoas, uma sombra dela? Nossa, mas que tipo de sombra que pode estar por trás de uma culpa como essa? Bom, aí é difícil, porque cada caso vai ser um caso, mas vamos pensar que essa mãe, ela trabalha, né? Quando ela chega em casa, ela não fica com os filhos, ela chega e continua trabalhando, ela chega, vai pra academia, ela chega e, sei lá, vai ver um filme, então ela tá realmente ausente. E aí esse mal-estar que vem é porque, na verdade, ela sabe que ela poderia estar fazendo um papel melhor, se dedicando mais, estando mais presente no tempo que ela tem com o filho, né? Não é que a culpa porque naquele dia ela foi trabalhar e o filho chorou. Não tem nada a ver com aquela situação. Mas aquela situação faz ela ter que olhar para a falta de presença dela enquanto ela está com o filho nos outros dias, e isso a incomoda. Olhar para essa falta de presença é muito mais trabalhoso do que sentir culpa, porque, nossa, mas eu tenho que trabalhar, gente, mas eu tô me sentindo culpada. Então eu compro um presente pro meu filho, chegando em casa eu dou um presente. Vou chegando em casa, eu encho ele de carinho, tá tudo bem, eu chegando em casa eu converso com ele, se ele já tiver uma idade pra entender, e falo, nossa, filho, desculpa, mamãe tem que trabalhar. E aí nessas três opções eu me distraí da minha falta de presença, eu não corrijo essa falta de presença, e a falta de presença, que na verdade é a raiz, né, da questão do por que a criança se sentiu ferida, né? Será que é porque a criança é só uma carência da criança normal, ou será que mesmo tem um viés por trás? Muitas vezes tem, outras vezes não, né? Ou um outro exemplo ainda pegando a culpa de mãe. Vai ver que essa mãe, na verdade, ela tem uma carência, né? Ela tem uma extrema necessidade de ser útil e importante na vida do filho, e às vezes ela sai de casa e o filho nem chora, mas quando ela volta o filho tá mais perto da babá, mais perto do pai, não tá dando muita bola pra ela. Aí a carência dela berra e ela se sente falando, nossa, tô muito culpada porque eu tive que trabalhar e aí agora ele não gosta mais de mim. Será que isso é culpa ou será que isso é medo de ser rejeitada e de não ser assim tão importante, né? Isso são exemplos, tá, gente? Culpa. Eu falo que esse é tempo para mais de uma sessão se eu estivesse fazendo um individual, então é muito difícil eu conseguir pegar o caso a caso de cada situação e chegar na raiz, porque a sombra que vai estar por trás de cada discurso de culpa, ela é muito individual. Por trás do meu discurso de culpa tem uma sombra, por trás do seu discurso de culpa tem outra sombra. Mesmo que eu seja mãe, você seja mãe, e a gente esteja falando, verbalizando uma culpa parecida, a sombra por trás pode ser completamente diferente. Pode ter uma mãe que na verdade tem culpa porque não sente tanto amor assim pelo filho, pode existir.
né? Ainda não conseguiu abrir o coração, sente que não ama tanto o filho. E na hora que vê o filho sentindo essa falta de amor, ela sente culpa e fala, ai, mas é porque eu tô indo viajar, é porque eu tô indo trabalhar. Às vezes ela não conseguiu ainda, né, aflorar esse sentimento dentro dela. Então a raiz, ela pode ser muito diferente para uma mesma culpa. Por isso é que esse assunto é tão profundo. Eu citei hoje, mas eu vou ter que falar alguns dias, porque já vai ter sumido do meu stories, o caso de uma seguidora que falou que ela tinha super dificuldade de falar não. Passou a vida fazendo tudo pra todo mundo e quando parou de fazer, as pessoas estranharam porque ela condicionou as pessoas a esperar isso dela. E aí quando ela dizia não e não fazia tudo para as outras pessoas, ela sentia culpa. Será que é culpa porque, nossa, como eu sou má, como eu deveria estar fazendo isso pra fulano, não estou fazendo? Será que é essa culpa? Ou será que, na verdade, ela fala, não, tô culpada por não ter feito isso, ou fulano, depois ela vai lá e se desculpa. Desculpa, mas eu não consegui, aí ela se justifica, milhões de justificativos, pra outra pessoa não ficar chateada com ela. E aí ela dá isso o nome de culpa. Só que isso não é culpa, isso é necessidade de validação, isso é carência, isso é medo da rejeição. Então percebe como a gente usa muitas vezes a culpa para poder esconder a raiz do problema, porque a raiz do problema, gente, ela é um aspecto nosso que geralmente a gente tem muita dificuldade de admitir. Então o que a gente faz? A gente pega esse aspecto, dá uma máscara para ele de culpa e resume o problema àquela situação pontual. A gente não... Porque se você falar que é um aspecto da sua personalidade, não é sobre aquela situação. É muito maior do que aquilo, é muito mais profundo, e aí você vai ter que olhar para esse lugar. Quando você resume aquela situação específica e fala, isso me deixou com culpa, pronto, você se dá um alívio imediato, porque você sabe, de repente, como resolver essa culpa, né? Você pode ir lá pedir desculpa, você pode não repetir, a próxima vez que fulano me pedir essa coisa eu vou fazer, mas você não curou a sua carência, o seu medo de rejeição, né? A sua incapacidade de falar não e ficar tranquilo. E era pra isso que você tinha que olhar. Então cuidado da próxima vez que você se sentir culpado, faz uma investigação, mas aí tem que ser bem profunda e bem honesta, para você perceber qual é a sombra que você está escondendo atrás da sua culpa. Dificilmente a gente manifesta a culpa e verbaliza a culpa trazendo a sombra real. Geralmente a gente dá um colorido mais aceitável para ela, ainda que seja desconfortável, porque olhar para a sombra e perceber que não é só naquela situação, tem uma raiz que está desencadeando aquela situação, isso sim dá muito mais trabalho. Faz sentido? Comenta aqui e me conta qual culpa que vocês acharam por trás das desculpas que vocês se contam e contam pro resto do mundo. Beijo!